Led Zeppelin. Para os fãs do Led Zeppelin. Em 1971, uma birra do Jimmy Page criou um dos maiores álbuns da história do rock. O disco anterior do Led Zeppelin tinha sido massacrado pela crítica, então a gravadora virou pros caras e disse: agora vocês vão lançar essa parada do nosso jeito. Mas o Jimmy Page tava interessado mesmo em se vingar. E aí na hora que eles foram entregar as músicas pra gravadora, ele pegou as fitas, enfiou numa mala e sumiu. O recado dele era claro: ou é do nosso jeito ou ninguém vai ouvir isso daqui. Só que o que ele queria era uma maluquice, porque a crítica falava que a banda era hype, que tudo que tivesse nome de Led Zeppelin ia vender. Então agora ele queria que o disco saísse sem nome, sem foto, sem crédito, sem nada. A Atlantic Records disse que isso era suicídio profissional. 37 milhões de cópias depois, a gente sabe quem que tava certo, né? Porque antes do Led Zeppelin, mesmo banda gigante ainda tinha que engolir muita merda dos outros. A gravadora metia a mão no disco, o promotor ficava com uma fatia absurda da grana do show, revista escrevia o que queria, TV decidia quem existia. Era assim com Elvis, Beatles, Stones, todo mundo. E aí o Led chegou e provou que dava pra virar a mesa. Então pegue a sua coquinha gelada e esquente o seu almocinho, que hoje a gente vai entender como o Led Zeppelin peitou toda a indústria da música, encheu o bolso de grana e ainda mudou a regra do jogo pra sempre. Vai, Gislene, pode trazer minha guitarra de 2 braços! I think we're gonna have a good time. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo Opera, um navegador que eu uso de verdade há mais de 5 anos porque é o melhor que tem mesmo. E eles me procuraram para mostrar uma função que literalmente mudou o jeito que eu trampo. Um player do Spotify que fica embutido direto no navegador, fixo nessa barra lateral aqui. E o fluxo que eu uso é o seguinte: eu tô escrevendo esse vídeo aqui com umas 25 abas abertas, entrevista, biografia, documentário, e o player do Opera tá rodando ali do ladinho. Dá para destacar ele do navegador, ele fica flutuando em cima de tudo ali, você pausa, volta, passa pra próxima sem sair do que tava fazendo. Também dá pra fixar ele na barra do browser pra ter o controle sempre à mão. E ainda tem um negócio chamado Volume Booster, que deixa você passar dos 100% e chegar até 500% de volume. Parece exagero, mas não é, porque tem muita gravação dos anos 70 e 80 que não entrou naquela guerra de volumes dos anos 2000. Tem uns detalhezinhos que você só nota quando a música tá no talo. Tá a fim de testar? O Opera tá com uma oferta de até 3 meses de Spotify Premium grátis pra quem baixar pelo link aqui da descrição, ou 2 meses se você já foi Premium algum dia da sua vida. Varia de país pra país aí, então confere aqui embaixo. E falando em Spotify, tá rolando um concert filme exclusivo do Bad Bunny Billions Club Live, uma apresentação única filmada em Tóquio. Clica aqui embaixo no link pra assistir e pra pegar esse presentaço do Opera. Porque nem só de rock vive o homem, né? Bora voltar pro vídeo. Essa história aqui poderia ser contada só com os nem a pau juvenal que o Jimmy Page e companhia distribuíram ao longo da carreira. Mas o cara que transformou esses nãos em estratégia foi um outro cara. Porque se o cérebro do Led Zeppelin era o Jimmy Page, o corpo era o empresário deles, um cara chamado Peter Grant. Imagina só o cara, ele tinha 2 metros por 2, era ex-segurança de boate, ex-ator de filme de terror lado B, ex-figurante, e o jeito dele lidar com os negócios era, claro, na base da força. O Peter tinha começado como empresário dos Yardbirds, a banda que depois ia virar o Led Zeppelin. Então, quando os Yardbirds implodiram em 68, o Peter continuou trampando com o Jimmy Page. Então, eles foram recrutar 3 caras que você provavelmente conhece, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham, para cumprir algumas datas que os Yardbirds ainda tinham. E ali nasceu o Led Zeppelin. E logo, todos eles foram pro estúdio. Os caras gravaram o primeiro disco só em 36 horas, com o dinheiro do próprio bolso do Jimmy Page e do Peter Grant. E aqui começa a primeira jogada de mestre deles, porque a Columbia Records, a gravadora da banda antiga, apareceu e falou: pô, legal esse disco aí, hein? É nosso, né? E o Peter, ao invés de brigar, fez um movimento de xadrez, pegou o disco pronto e foi numa outra gravadora, a Atlantic Records, e disse: ó, a Columbia acha que tem direito sobre isso aqui, mas eu tenho uma pérola que é muito melhor que os Yardbirds, bora assinar? E botou as 2 gravadoras pra brigar, e a Atlantic saiu por cima. Quem fechou o negócio com
eles foi um cara chamado Ahmet Ertegun, fundador da Atlantic. E se eu tiver falando o nome dele errado aqui é porque ele era um turco, elegante, calmo, que tinha lançado nomes como Ray Charles, Aretha Franklin e Coltrane. Coisa pouca. Um dos caras mais poderosos da indústria. E ele ouviu o Peter Grant, acreditou e largou $200 mil de adiantamento. Mas o que o Peter conseguiu nesse contrato era muito mais importante que grana. Controle artístico total. Ninguém da gravadora ia poder meter o bedelho dizendo o que eles tinham que gravar, como que eles lançavam, qual que era o single e tal. E pra uma banda nova, isso era uma liberdade absurda. Antes desse contrato, a gravadora costumava mandar em tudo. Escolhia single, estratégia, capa, produtor. Os Beatles brigaram a vida inteira com a EMI por essas coisas. O Elvis nunca teve esse tipo de controle. Os Stones também tiveram que conquistar esse espaço na marra. O Led Zeppelin já nasceu, já entrou exigindo uma coisa rara. A banda decide o próprio som e a gravadora só se encarrega de vender. Só que esse contrato sozinho não bastava. Agora o Led Zeppelin tinha que provar que valia aquele risco. E aí veio a porrada da crítica. I've been dazed and confused so long it's not true. Quando Led Zeppelin 1 saiu, o primeiro disco, a Rolling Stone, a revista, publicou que a banda, abre aspas, desperdiça talento considerável em material indigno, que o Jimmy Page era um produtor limitado e que o Robert Plant não chegava aos pés do Rod Stewart. Porra, tá de sacanagem, né, velho? E aí quem entrou na briga? A BBC, que é como se fosse uma Globo do Reino Unido, né? Em tamanho e poder assim. A história diz que o Peter Grant convidou a equipe deles pra filmar um show no Marquee Club, uma das maiores casas de Londres. E a fila dobrando quarteirão, banda no palco. E a BBC simplesmente não apareceu. E os caras nunca pediram desculpa. E foi nesse exato dia que o Peter saiu com uma decisão tomada. O Led Zeppelin nunca mais ia pedir arrego pra mídia. Não ia aparecer na TV, não ia dar entrevista. Quem quisesse ouvir, que viesse atrás. E essa decisão parece pequena hoje, porque a gente vive na era do artista que recusa entrevista. Mas em 69 isso era impensável. Você não podia se dar esse luxo. Você dependia de rádio, TV e revista pra existir. Não satisfeito, o Led Zeppelin dobrou a aposta. Porque a primeira birra chatice de verdade foi recusar o Woodstock, que rolou em agosto de 69. Simplesmente o maior festival do mundo, 400 mil pessoas. Você sabe o que é o Woodstock? O Peter recusou sem nem consultar a banda. Falou, a gente não quer ser só mais uma banda no cartaz. Nesse mesmo ano saiu Led Zeppelin 2, mais pesado e com esse riffzinho aqui que ia mudar a história do rock da década inteira. A Atlantic ouviu e pensou, pô, isso aí vira um baita single, hein? E o Led disse, nem a pau. Ou você compra o disco inteiro, ou você não ouve nada. No Reino Unido funcionou, o Peter conseguiu barrar e tal, mas nos Estados Unidos, a gravadora passou por cima, editou a música e lançou sem avisar ninguém. A música estourou, mas a banda ficou putaça. Foi bem nessa altura que veio a próxima virada de mesa, porque o acordo mais comum na época era mais ou menos assim. O promotor ficava com 40% da bilheteria e a banda com uns 60%. Beatles, Stones, banda de bar, qualquer tipo de coisa era nessa faixa de divisão. O Peter Grant já por aqui com os caras entrou numa reunião com os promotores americanos e mandou, ó, o negócio é o seguinte, a partir de agora é 90% pra minha banda e 10% pro promotor. Quer? É pegar ou largar. E os caras pegaram, porque não tinha muito o que fazer, né? O Led Zeppelin era, nesse momento, a maior banda de rock. E essa decisão muda a economia de shows pra sempre, porque depois do Led Zeppelin, qualquer banda grande passou a brigar por esses 90-10. E aí, Led Zeppelin 1 foi pro topo das paradas, o segundo também. E em 1970, a banda já tinha vendido milhões dos dois lados do Atlântico. Eram a maior banda do planeta, com controle artístico total, sem aparecer em capa de revista, com a economia do showbiz virada do avesso. Era o auge deles. E foi exatamente no auge que esses caras atacaram um foda-se tão grande que isso poderia ter decretado realmente o fim da banda, porque eles falaram, ô, tamo aqui, né, no topo do mundo, bora fazer uma sonzeira diferentona. Foi aí que eles fizeram um disco que ninguém conseguiu entender.
Imagina o cenário, junho de 1970, o Led Zeppelin tinha acabado de fechar 2 noites no Madison Square Garden. Chegaram de limusine, na porta dos fundos, um showzaço avassalador, mais de 2 horas, e depois que o show acaba, os caras só põe aquela bomba de fumaça e pum, sumiram. Sem dar uma palavra com ninguém, porque eles tinham entendido que não precisavam de ninguém. Quem precisa da gente são esses filhos da p***. Na turnê norte-americana, eles chegaram a fazer 29 shows em 30 dias e o Peter Grant tava em cada show controlando cada contrato, turnê, imagem e grana, claro. Numa dessas noites aí em Vancouver, um promotor tentou passar a perna deles. E aí você lembra da figura do Peter Grant, né? Um cara gigantesco, segurança de balada. Ele trancou a porta, ficou na frente e falou: ó, ninguém sai daqui até o último centavo tá em cima dessa mesa aqui. E o dinheiro magicamente apareceu, claro. Então olha o cenário do rock em 1970. Jimi Hendrix tinha acabado de morrer, os Beatles tinham anunciado o fim, a Janis Joplin ia morrer ali em outubro, a década de 60 tava acabando ali, e a década de 70 tinha tudo pra ser a década do Led Zeppelin, a banda mais exclusiva do planeta, controle total, dinheiro entrando, maletinha, público enlouquecido, e eles resolvem fazer um disco com uma pegada folk. O Jimmy Page e o Robert Plant pegaram seus violões e foram para uma cabaninha isolada no país de Gales, sem eletricidade, sem ninguém por perto. E em vez de fazer uma sequência de Whole Lotta Love, eles escrevem Friends, That's the Way, Gallows Pole, porque eles queriam provar que o Led não era uma banda de um truque só. That's the way. Oh, that's the way it ought to be. O Led Zeppelin 3 saiu em outubro de 70 e foi uma carnificina. O mesmo crítico da Rolling Stone que tinha detonado o primeiro disco escreveu que aquele terceiro disco era padrão Led Zeppelin, só que mais baixo. Era o mesmo cara que tinha falado que a música deles era tão efêmera quanto os quadrinhos da Marvel. A imprensa caiu matando de novo. O Jimmy Page leu linha por linha de cada crítica. Falou assim: ah é? Então vocês não vão ter mais nada do Led Zeppelin. Ficou mais de um ano sem dar as caras. E nesse isolamento ele entendeu uma coisa: se a imprensa achava que qualquer disco vendia só porque tinha Led Zeppelin na capa, então o próximo disco não ia ter nome nenhum. Se desse certo, era a vingança perfeita. Era um jeito de provar, né? Porra, vocês estão falando merda. Mas pro Jimmy Page tinha que ser sem nome, nem foto, nem logo, nem crédito, single, nada, sem porra nenhuma. E aí o Jimmy Page resolveu mandar um recadinho pro turco da sua gravadora. Pra entender por que o Led Zeppelin é um marco na história da música, você não pode olhar só pra eles. Você tem que olhar pra todo mundo que se fudeu antes deles. O Elvis morreu em 77 sem ser dono de quase nenhuma das suas próprias músicas. O coronel Tom Parker, empresário dele, tinha ficado com metade da renda do cara. E a RCA com praticamente tudo da gravação. O Paul McCartney ficou sabendo pela imprensa em 85 que o catálogo dos Beatles tinha sido vendido pra quem? Michael Jackson. E aí ele foi brigar por décadas para recuperar as músicas que ele mesmo escreveu. Bob Dylan brigou a vida inteira também com a editora e só em 2020 conseguiu vender o catálogo todo por 300 milhões de dólares, que foi a única forma de garantir que a família dele ia receber alguma coisa algum dia. E o esquema era esse, sem exceção. Você é só artista, a gravadora é dona, a editora é dono, o produtor, os chefões, os cartolas. Você só ganha para cantar e tocar sua guitarrinha aí. E tem que pensar que quem assinava esses contratos era um moleque de 19, 20, 21 anos, sem informação, sem advogado do lado. Eles te entregavam um documento, ó, 50 páginas aí pra você ler 1 segundo antes da gravação. Ou você assina, ou tem uma outra banda ali na rua esperando pra assinar. Então quando o Jimmy Page botou a gravadora na parede em 71, ele não tava só sendo chato ou fazendo birra. Ele tava dizendo uma coisa que a indústria odiava ouvir. Vocês podem vender o disco, mas quem decide essa porra sou eu. Aí veio o fatídico dia que
Jimmy Page entrou em contato com a Atlantic Records, né? E falou, ó, Ahmet, o próximo disco vai ser desse jeito aqui, ó. Descreveu a capa, né? Vai ser uma pintura de um velho carregando lenha nas costas, pendurada num prédio demolido. É, horrível, eu sei. O presidente Ertegun respondeu, porra, Jimmy, isso aí é suicídio profissional. Você tá me pedindo pra vender um produto sem embalagem. E o Jimmy Page, não, é exatamente isso. E se não for assim, não tem produto. E aí, o Led Zeppelin sumiu do mapa pra gravar o disco. Jimmy Page, Peter Grant e banda inteira foram pra um lugar chamado Headley Grange, uma mansão vitoriana abandonada no interior da Inglaterra. 3 andares, sem mobília, sem aquecimento, infestada de rato, um lugar meio mal assombrado mesmo. E foi lá no hall de entrada que o John Bonham gravou uma das baterias mais lendárias e mais sampleadas da história. A acústica ali era tão absurda que o Jimmy Page pendurou um microfone no segundo andar para capturar o som do bumbo rodando pela escada. Starway to Heaven nasceu ali. There's a lady who's sure all that glitters is gold. Quando eles terminaram, o Jimmy Page foi pra Los Angeles, mixou tudo, mandou fazer a capa como ele tinha imaginado e aí sequestrou as fitas master, literalmente. Ele enfiou as fitas numa mala e desapareceu. E mandou um recadinho pra Atlantic, né? Ó, as masters estão comigo, vocês não vão ouvir nada até aceitarem os meus termos. E esse impasse durou 7 meses. 7 meses de uma banda de rock chantageando uma das maiores gravadoras do mundo. Durante esse período, nenhum executivo da Atlantic conseguiu ouvir uma nota do disco. Mas o boato correu, porque algo estava acontecendo, né? O Led Zeppelin gravou e ninguém conseguiu escutar há 7 meses. E como o Jimmy Page tinha previsto, a curiosidade da parada virou uma febre. O Ertegun, o cara que tinha construído o império, olhou para aquilo e falou assim, tá bom, saquei. Beleza, porque ele era um cara, ele era um gênio também. Percebeu que o Jimmy Page não tava só sendo birrento, ele tava criando aquela sensação de necessidade, né? Porra, cadê o Led Zeppelin? Tava criando a escassez do mercado, porque era um disco que o mundo inteiro tava esperando, literalmente, mas que ninguém podia ter ainda. E aí a Atlantic teve que ceder, né? E no dia 8 de novembro de 1971, o disco saiu exatamente como Jimmy Page queria, sem nenhuma menção ao Led Zeppelin, com aquela capa horrível, e vendeu 37 milhões de cópias. Led Zeppelin 4, que a gente chama assim só pra ter como falar, porque oficialmente o disco nem nome tem, é um dos álbuns mais vendidos da história. É talvez o meu álbum preferido, mas esse disco é só metade da história, porque o outro lado é que o Jimmy Page provou com aqueles 7 meses que dava pra obrigar a gravadora a aceitar a vontade do artista. E aí esse gesto virou uma espécie de precedente pra muita treta que veio depois. Em 93, por exemplo, o Prince saiu por aí com a palavra slave, né, escravo, escrita na bochecha durante shows. Briga com a Warner pelas masters, e a pergunta era parecida, né, de quem que é a obra, né, é do artista ou é da gravadora? O Frank Ocean também fez a Def Jam de trouxa quando saiu por uma porta e lançou Blonde, um dos discos mais aclamados desse século. É sempre a mesma história, né, um contrato merda assinado que escraviza o artista, mas o Led Zeppelin naquela época já tinha sacado isso. O que a mídia em 71 tava chamando de chatice, teimosia, suicídio profissional, virou o manual da integridade artística pelos próximos 50 anos e provavelmente por mais de 100 anos, né? E a prova final, cabal desse poder da mitologia do Led Zeppelin foi que, em 2007, no último show da banda, o único show de reunião, o Celebration Day, um desses ingressos foi vendido por um preço inacreditável, o ingresso mais exclusivo e mais caro da história. Você lembra do cara da Atlantic Records, o turco Ahmet Ertegun? Ele faleceu em 2006 e o Led Zeppelin resolveu homenagear o homem que tinha chamado o maior disco deles de suicídio profissional. E como uma maneira de gratidão, eles foram fazer um
único show, mas tinha uma condição inegociável. O baterista tinha que ser Jason Bonham, o filho do John, porque o Led Zeppelin tinha acabado justamente quando John Bonham faleceu, né? Ele bebeu até morrer. E a expectativa para esse show foi um bagulho absurdo. A busca pelos ingressos foi surreal. Foram 20 milhões de pedidos para só 20 mil lugares. 20 milhões para 20 mil. Chegou ao ápice de um maninho de 25 anos pagar 168 mil dólares por um par de ingressos. Imagina, o cara nem tinha nascido quando a banda acabou. Tudo bem que foi um leilão beneficente, né? Mas mesmo assim, você teria coragem de gastar isso? Porra, é um apartamento, velho. E aí é claro que o mundo todo queria uma turnê do Led Zeppelin. Uma fortuna em cima da mesa. Porra, eles iam lavar de ganhar dinheiro. Mas Robert Plant disse não. Essa foi a última recusa, talvez, a última birra que prova que eles sempre fizeram do seu próprio jeito. E eles nunca mais tocaram juntos mesmo. Eu queria muito ter ido no show desses caras. É a minha banda favorita. Mas talvez eles estivessem certos em negar. Porque quando a Atlantic Records disse que era suicídio profissional, a Atlantic estava errada. Quando a crítica disse que a banda era hype barato, porra, a crítica estava errada também. E quando o Robert Plant recusou uma fortuna para reunir a banda, talvez ele tivesse certo, entendeu? Talvez todo artista precise aprender a fazer um pouco de birra de vez em quando, porque às vezes a birra só é uma baita visão artística.